Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Furiosa, que está disponível no serviço de streaming da Max. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Furiosa é a mais nova produção, comandada pelo George Miller, dentro do universo Mad Max, que se propõe a ser um filme de origem sobre a personagem título que tinha sido apresentada no eletrizante Estrada da Fúria em 2015. E se lá a personagem Furiosa havia sido interpretada pela Charlize Theron, aqui ela é encarnada pela Anya Taylor-Joy, já que a ação deste filme de 2024 se passa algumas décadas antes do filme anterior. A constatação inevitável com este Furiosa é que o Miller segue sendo um diretor competente e vigoroso na condução de mais um filme de escala épica. Mas se em Estrada da Fúria, a história jamais está à altura do espetáculo visual e sensorial, aqui existe uma preocupação maior em construir uma narrativa mais complexa dentro de uma dinâmica de ação igualmente atraente. Porém, este é um filme que dialoga muito melhor com os filmes do passado da saga Mad Max, especialmente as partes 2 e 3, do que necessariamente na sua tentativa de emular o que funcionou em Estrada da Fúria, já que nunca alcança o mesmo patamar. Furiosa, uma saga Mad Max, acompanha a jornada violenta de sobrevivência de Furiosa, da sua infância até o início da vida adulta, passando por eventos marcantes da sua vida, sendo raptada pelo assassino da sua mãe, o covarde e violento Dementos, interpretado pelo Chris Hemsworth, servindo de moeda de troca na violenta disputa por poder travada entre ele e o frio e sanguinário Immortan Joe, agora vivido pelo Lace Hume, enquanto ela arquiteta seu silencioso plano de vingança contra todos que a impuseram ao opressivo deserto emocional da sua existência, em meio às disputas por água, combustível, munição e pela vida. Ainda que Furiosa seja um filme que evidencie muito mais a sua dependência pelos efeitos especiais, especialmente na ilustração dos ambientes externos, a qualidade e a textura da fotografia, que permite a contemplação das cores, impede que o artificialismo do digital tire totalmente o foco da produção. Segue sendo admirável a maneira como George Miller conduz as sequências de ação dentro de uma fluidez que valoriza muito o ritmo da produção, inclusive quando opta por acelerar a velocidade dos frames, o que permite que tudo seja contemplado dentro de um plano aberto, dentro de uma espécie de caos organizado, como uma sequência em que ocorre uma série de explosões e acidentes no fundo do plano, até de forma bastante corriqueira, mas sem jamais perder o impacto daquela sequência. Ele talvez seja o melhor diretor que sabe emular esse ponto de vista de videogame, demonstrando elegância e sem muita preocupação com o eixo da câmera, como fica muito bem evidenciado em uma sequência que marca a ocorrência de uma emboscada paralela a um plano de fuga. A criatividade, a intensidade e o desbunde visual pode até não ser tão impressionante dentro dos próprios padrões de qualidade que o George Miller nos acostumou, mas ele não é um diretor que busca um choque visual ou a utilização dos efeitos sonoros de uma maneira gratuita para chamar a nossa atenção. Em termos de narrativa, o roteiro escrito pelo Miller ao lado de Nick Latoris investe um tempo importante e de maneira assertiva em um longo prólogo para mostrar o período da infância da Furiosa e como se deu o encontro dela com o Dementos e o Joey. Porém, não deixa de ser uma escolha preguiçosa que eles sintam a necessidade de explicar a origem de muitos personagens ou até mesmo de símbolos que fizeram parte da mitologia de Estrada da Fúria, como uma espécie de prestação de contas ao espectador, tirando um pouco do mistério e do poder da sugestão, como por exemplo o episódio que serve para explicar a perda de um dos braços da Furiosa. Então a gente entende também um pouco mais sobre as várias esposas do Joey e a raça de seguidores que servem de bala de canhão por ele, inclusive para explicar o porquê que eles têm os rostos pintados de branco, mas que na verdade apenas apresentam aspectos desinteressantes ou reforçam outros que já tinham sido mostrados anteriormente. Em contrapartida, todo o núcleo do Dementos é desinteressante,
sendo apresentado como uma espécie de imperador romano em que as motos personificam o espírito de fúria e rebeldia da sua gangue, sem jamais ser um antagonista à altura do misticismo que envolve a áurea do Immortan Joe, nem mesmo ao sentimento que ele desperta na Furiosa. Afinal, ele é apenas um covarde sádico, como tantos outros naquele universo, sem oferecer nada de especial. Aliás, a atuação do Chris Hemsworth não me convenceu. Você até nota que existe um certo esforço e dedicação por parte do ator de construir uma caracterização, né? Criar uma atuação caricata e bizarra, sendo que ele é auxiliado por uma prótese de nariz que deixa a sua voz mais anasalada. Porém, ele é um ator muito limitado e ele não consegue agregar muito ao personagem. Já o Late Rumor, por exemplo, que assumiu o posto de Immortan Joe após a morte do antigo intérprete, se mostra muito mais confortável na pele do personagem, já que ele segue sendo hipnotizante. A Anya Taylor-Joy se distancia de uma maneira muito saudável da interpretação da Charlize Theron, oferecendo um grau de expressividade muito marcante, especialmente através do olhar, e pela incrível capacidade que a sua personagem tem de eliminar os inimigos através de uma ação e de uma movimentação extremamente cirúrgica. Aliás, este recurso foi aprendido pela Furiosa por conta da educação e da influência da própria mãe, que aparece pouco na narrativa, mas que tem uma presença de cena muito marcante. Inclusive, ela também mereceria um filme solo, ainda mais com a qualidade da atuação da Mary Jabassa. Outro ator que merece destaque, mesmo com pouco tempo em cena, é o Tom Burke, que faz o Jack, um sujeito que se transforma em uma espécie de mentor da Furiosa em uma determinada passagem da jornada da personagem. A relação de confiança que é estabelecida entre os dois talvez seja o elemento dramático que possui mais força dentro da narrativa, muito mais do que qualquer tentativa do roteiro de explorar mais da mitologia ou das guerras de facções que existem nesse futuro distópico de Mad Max. Exceção feita ao ótimo visual de certas locações, como a Vila Gasolina e a Fazenda da Bala, por exemplo. Logo, não é totalmente surpreendente que o clímax de Furiosa não esteja à altura dos melhores momentos do próprio filme. Inclusive, é quando os efeitos especiais mais decepcionam e causam estranheza. É um momento que se assume como uma vingança muito mais intimista, dentro de uma confrontação física que ganha mais apelo pela sua força mítica do que necessariamente pela plasticidade ou praticidade. E mais uma vez, ainda que muito bem sustentado pela narração em off, os créditos finais precisam se encarregar de costurar o encerramento deste filme com os eventos que servem de motivação inicial para a Estrada da Fúria, o que se mostra totalmente desnecessário. Analisado isoladamente, Furiosa é um ótimo filme de ação e de vingança que se sustenta menos pela sua narrativa fragmentada, mas muito bem pela câmera inquietante e pelo trabalho primoroso do George Miller na condução das sequências de ação e na exploração de todos os elementos que servem aquele universo, além do apelo da história da personagem central. Só que Furiosa, infelizmente, precisa emular ou evocar a Estrada da Fúria dentro de um esquema de franquia, desviando muitas vezes do foco principal da narrativa e fazendo com que o espectador faça o exercício de comparação constantemente, mesmo se não quisesse. E nesse aspecto, o filme perde feio na comparação, porque mesmo nos seus melhores momentos, ele jamais alcança o mesmo patamar da produção anterior. E mesmo quando ele se dedica em aspectos que a produção anterior pecava, ainda assim nenhum desses elementos são tão destacáveis assim para serem considerados espetaculares. Furiosa não é Estrada da Fúria e isso não deveria ser visto como um problema. Furiosa deveria ser mais independente. The question is, do you have it in you to make it epic? Então, essas foram as minhas impressões sobre Furiosa, que está disponível no serviço de streaming da Max. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.